Mas eu quero, mais uma vez aqui, apresentar o pastor Mário. Ele esteve aqui em outubro do ano passado. Não sei se alguns irmãos lembram. Ele pregou sobre a chama não pode apagar, né? E foi uma mensagem muito desafiadora e muito abençoadora para nós. E conheço o pastor Mário há 27 anos. É uma amizade, já foi meu líder de missões, quando eu estava no Projeto Sertão, e ele era o secretário de evangelização da IPI, função essa que depois eu ocupei. Foi ele, quando eu saí do Nordeste, me indicou para a IPI em Amambai, lá em Mato Grosso do Sul, onde ficamos 5 anos, e aí mais perto daqui, né? Se eu não tivesse vindo para Amambai... Eu ia para cá. Mas é um querido amigo de longa data, e é muito bom recebê-lo esses dias aqui. Pastor, Deus o abençoe grandemente nessa Amém. ministração. Amém. Obrigado, Jango. Eu venho lá de São José do Rio Preto e trago o abraço da Igreja Presbiteriana Independente Vitral. Uma pequena igreja nova que vai completar ainda 4 anos de vida. Estamos lá ajudando essa igreja na organização, na sua caminhada. E o abraço do Instituto Transformacional também. Agradecer a liderança da igreja por celebrar essa caminhada, essa parceria juntos. E agora estamos na segunda fase. A segunda fase tem esses 2 movimentos que é organizar o MOP. Por quê? Porque nós, como Instituto Transformacional, nós não acreditamos que nada na vida da igreja poderá ir avante se não for debaixo de oração. Técnicas ajudam, planejamentos estratégicos ajudam, tem a sua importância. Mas isso por si só não ajuda na plenitude do cumprimento da missão. Então, a oração pelos pastores, porque todo movimento de revitalização, de fortalecimento, de ajudar a igreja a encontrar caminhos da missão dentro da sua região, da sua cidade, implica em muitas reflexões, né? Repensar caminhos, estratégias, uma série de coisas. E isso precisa de muita sabedoria, paciência, compreensão na jornada da igreja de cada um. Então, a oração pelos pastores, porque está na frente de batalha. Os pastores, como os caciques dos índios, né, que perseguem os mocinhos, aí eles matam o cacique, é o primeiro a atingir. Isso é bíblico, né? Jesus disse, fere o pastor e dispersa as ovelhas. Fere o pastor, e a gente tem trabalhado com pastores há alguns anos já, no pastoreio de pastores pelo Instituto Sara, e a gente conhece a vida de homens e mulheres de várias denominações neste mundo e neste país, e a gente entende isso. A importância da oração na vida dos pastores. É muito importante ter esse pensamento como igreja. A gente esteve numa igreja, um tempo atrás, as pessoas que participaram do MOP, depois ficaram lá, mas a gente aprendeu na vida que quem ora pela gente é o pastor, não a gente ora pelo pastor. E eles tinham dificuldade de entender o movimento do MOP. Porque na cabeça deles o pastor é que ora pela gente, e não a gente ora pelo pastor. Estava difícil de entender isso, né, as pessoas, por causa da cultura. Então, quando a gente começa a mexer com isso, começa a mexer com essas questões das culturas, né, dos entendimentos dentro da mente das pessoas, das famílias, das heranças, e a gente precisa então disso. E o outro trabalho desse período, por isso que eu vou ficar semana aqui, é a mentoria estratégica específica com os pastores na vida pessoal, enfim. É um trabalho muito ético, porque o que eu vou tratar com o pastor Jango e também com o pastor Eduardo
é algo que tem confidencialidade, tem um aspecto terapêutico, e nem o Pezzini nem o André vão ficar sabendo de nada do que vai acontecer nos papos, e nenhum pastor vai falar no meio do outro. É uma questão de ética profissional, né? Porque a gente vai caminhar numa jornada muito boa. E o grande objetivo é ajudar o pastor em algumas coisas muito importantes da vida, e vai ter tarefas para eles também, né? E cobrança de tarefas. Então, é um período aí, a segunda fase, que vai durar aí uns 2, 3 meses, né? E depois chega na terceira fase. Muito bom. E a gente agradece, então, por isso, por essa caminhada, por essa parceria. E a gente tem expectativa do que Deus está fazendo já, e vem fazendo nessa igreja, e vai continuar fazendo ainda mais. E na vida de cada um dos irmãos e irmãs, cada família aqui. Nós vamos ler a Bíblia, se você trouxe a Bíblia, você pode abri-la, se você quer abrir seu aplicativo, pode abrir também. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Ou do 1 ao 6, do 1 ao 6. Marcos capítulo 3, de 1 a 6, está escrito assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta, e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Deus abençoe a sua santa e bendita palavra. Amém. A minha família tem experimentado nos últimos anos o luto a cada ano, por 6 anos seguidos. Em 2021, perdi a minha cunhada, que tinha comorbidade, mas pegou o Covid dentro do hospital. E ela não sucumbiu. Em 2022, o esposo da minha sobrinha, ela é enfermeira, ele mexe com a área de transplantes, o órgão que faz a gerência dos transplantes no estado de São Paulo. Ele trabalhava nessa área de saúde e fazia bike com um grupo de amigos. Todo domingo de manhã ele pedalava e ele morreu fazendo um pedal com ataque fulminante do coração. No ano de 2023, um ano depois, a minha mãe, que estava bem velhinha, com Alzheimer, também faleceu em julho. Um ano depois, a minha esposa, após 5 meses de leucemia, também não suportou o tratamento. E faleceu 4 dias depois do transplante da medula. Menos de um ano depois, a minha irmã caçula, solteira, recém-aposentada, com uma boa aposentadoria, funcionária pública do Estado de São Paulo, de um departamento, preparando para ir para cuidar da minha esposa no hospital, aquela coisa toda, surge um tumor cerebral, igual ao que matou Oscar Schmidt. É o mesmo tumor. E durou 13 meses o tratamento. E ela faleceu, vai fazer 1 ano, agora, mês que vem.
E 3 semanas atrás, o meu irmão mais velho morreu também, aos 72 anos. E nesse período de 6 anos, 4, 5 primos, presbíteros de IPI, de IPB, pelo Brasil, também faleceram. Muito chegado a gente. Eu falei no sepultamento do meu irmão, falei, gente, eu acho que ano que vem eu não queria estar aqui nesse lugar aqui. Está na hora da sobrinhada ganhar bebê aí, né? Fazer bebê, né? Abriu um monte de vaga, precisa preencher esse monte de gente aqui. É muito. A gente pode estar aqui para celebrar outras coisas, mas mais uma vez estar no templo da minha igreja de origem, com mais um familiar, um caixão ali. Ninguém quer mais isso. Ninguém mais. Dá um tempo, dá um tempo. Pedir para Deus, dá um tempo. Não tem mais o que chorar. Não tem mais o que chorar. Chega. Mas Deus tem nos sustentado, e nos confortado, nos consolado, e feito caminhar. E isso é maravilhoso. Saber como Deus. E Deus tem usado, além da família, a igreja. Como uma comunidade, como uma família. Como um local de aconchego, de renovo, de força, de amizade, de serviço e de apoio, né? A igreja, de um modo geral, tem sido tão presente em nossa família, tem feito tantas coisas boas. E aí, a gente vê como que uma igreja ela pode ser relevante numa sociedade indiferente. Uma igreja relevante numa sociedade indiferente. Porque a gente vive numa sociedade muito doente, muito enferma. E eu acho que muitos de vocês têm histórias familiares não muito diferentes da minha, com problemas, com sofrimentos, com dores. Eu acho que todos nós passamos por isso, né? Eu não sou o único. Todo mundo tem suas perebas, né? Suas dores, suas alegrias e também suas tristezas. Mas aí é que surge, esse mundo em que nós moramos é este mundo. É este mundo. O mundo caído, o mundo sofrido, o mundo de guerras, né? O mundo de muitas dúvidas, muita violência, muita solidão. Muita solidão. Muita gente invisível. E talvez um mundo onde que aquela música popular do passado, que os mais velhos conhecem, a gente vai levando essa vida, né? Mesmo, a gente vai levando. Para onde a gente não sabe, mas a gente vai levando. É assim eles cantam o mundo, a gente vai levando essa vida, né? Tem que levar, não tem para onde ir, tem que levar. Mas a gente, como discípulos de Jesus e como igreja, a gente vai levando a vida, mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Porque nós sabemos que em Cristo Jesus o nosso passado está perdoado. O nosso futuro está garantido. E no presente ele falou, eu estou com vocês até o fim. Ainda enviou o Espírito Santo para morar na gente, fazer morada na gente. Que segurança, que conforto. Então, como comunidade, nós temos identidade. E nós devemos nos apresentar para a sociedade justamente assim, como uma igreja relevante para uma sociedade muito indiferente em relação à vida, em relação às realidades das dores do mundo. O escritor John Maxwell, ele tem muitos livros escritos, e tem um desses livros do John Maxwell, em português, Você Faz a Diferença. Ele tem muitos livros traduzidos, mas um deles é Você Faz a Diferença. Ele registra num certo capítulo desse livro que há muitos anos atrás ele se deparou com a poesia de Ellen Steiner Rice, que o intrigou, porque a poesia dela parecia caracterizada pela esperança em meio à dor e ao sofrimento. E quando ele ficou sabendo da história dela,
fez todo sentido para ele o que ela escrevia. O jeito que ela escrevia, como ela escrevia, o conteúdo das suas poesias. A Ellen, de família metodista, nasceu em 1900. Ela cresceu lá no norte dos Estados Unidos, à beira do Lago Erie, divisa com o Canadá. E o sonho dela era cursar Direito na faculdade, da denominação. Mas ela colocou esse sonho de lado porque o pai dela morreu. O pai dela morreu quando ela tinha 18 anos, na pandemia de 1918. 100 anos atrás teve uma pandemia. E o pai dela morreu. Como o pai dela morreu, ela abandonou o estudo, assim, o sonho, como é que eu vou fazer? E ela arrumou um emprego numa companhia de energia elétrica. Em 1928, 10 anos depois, ela estava com 28 anos, ela conheceu um banqueiro. Não um bancário, um banqueiro, o dono do banco. E não demorou muito, eles se casaram. Esse banqueiro chamava-se Franklin Rice. Mas a sua felicidade como casal também não durou muito. Porque o ano de 1929, a quebra da Bolsa de Valores, o banco quebrou. E ele se suicidou. Um ano de casado. Ela voltou a trabalhar dessa vez novamente no emprego, só que agora ela trabalhava para editar cartões comemorativos. Por 20 anos ela trabalhou nisso. E alguns dos seus poemas foram publicados pela Gibson Card Company, uma companhia grande que faz esse tipo de cartões que vocês compram, de comemorações, né? Aniversário, casamento, festas e tal. E ela trabalhou e manteve uma atitude de gratidão, apesar dela sofrer de uma dolorosa doença degenerativa. E assim ela foi vivendo com as suas dores, escrevendo a sua poesia, que tinha essa característica de ter resiliência, de enfrentamento da dor e do sofrimento. Era uma característica da poesia dela. Depois de muitos anos, um dia, um dos seus cartões foi lido num programa muito famoso lá nos Estados Unidos, desse programa de televisão chamado The Lawrence Welk Show. O cartão dela foi lido e saiu na rede de televisão nos Estados Unidos inteiro. A poesia dela, uma poesia. E, de repente, a sua vida mudou completamente. Como? Daqui a pouco eu acabo essa história para vocês. Vamos olhar para Marcos capítulo 6? O que nós temos aqui em Marcos capítulo 6? Nós temos Jesus Cristo como aquele que apresenta o Evangelho, a graça de Deus, e temos uma religião endurecida. Religião é uma coisa boa para os homens, com certeza. Mas quando ela se endurece, ela se torna mais importante do que as pessoas. E é isso que a religião judaica tinha chegado nesse ponto na época de Jesus. Muito endurecida, muito enrijecida, muito legalista, muito cruel, muito perdida, totalmente fora do padrão. E Jesus vem e faz esse enfrentamento entre o Evangelho e aquilo que é uma religião endurecida. A grande diferença é muito simples. O Evangelho apresenta a grande e perfeita obra de Jesus Cristo. A graça, que a gente cantou aqui, o impacto. O que Ele fez por nós. Enquanto que a religião endurecida, ela disse, o que você tem que fazer para Deus? É totalmente ao contrário. A religião é muito focada em méritos, meritocracia.
E a graça de Jesus não se opõe a esforço, mas se opõe a mérito. Eu preciso me esforçar. Eu tenho que lutar contra o pecado. Eu tenho que enfrentar as minhas lutas e tudo mais. Esforço, mas não há mérito. O mérito é dele. E isso é o versículos que nós lemos, eles tratam justamente desse embate. E dentro da religião endurecida, especialmente judaica, o sábado, para eles era algo muito importante. E o ponto que chegou o sábado foi um dos pontos principais que eles mataram Jesus. Tem a ver com a questão do sábado. E aqui, o embate logo de cara, capítulo 3, início do Evangelho, já o confronto muito forte entre um estilo de vida religiosa que não é relevante, com o modelo de Jesus Cristo totalmente relevante. Então, olhar para essas duas coisas nos ajuda a ser uma igreja relevante numa sociedade indiferente. Porque a sociedade de Jesus era totalmente indiferente. As castas, socialmente falando, o Império Romano, os sábios gregos, a turma do Pilatos, a turma do Herodes, o Anás, Caifás, as famílias, os pobres, os aleijados, os escolhidos, os excluídos, a questão financeira muito forte, a exploração religiosa das pessoas dentro do templo. Havia tudo isso. Muita gente sofrendo, muita gente endemoniada, muita gente aleijada, muita gente de todo tipo de sofrimento. E as pessoas convivem, porque uma das coisas comuns que acontece conosco é que nós acostumamos com as coisas ruins, feias. A gente escuta tanta coisa na internet e já não faz mais sentido tanta informação ruim. Se morreu 10, morreu 1000, se caiu um avião, caiu 3 aviões, no outro dia a gente segue a vida. E a gente tem a capacidade de pegar o celular, comendo uma refeição, tomando uma taça de vinho e ouvindo uma notícia de gente que morreu desgraçadamente, arrebentada com tudo, e a gente está lá comendo e vendo notícia. Não afeta mais a gente. Aí, acabou a notícia, já vai para os gols, né? No meu time que fez, quem ganhou, perdeu, pronto. Eu fico bravo, fico nervoso, segue a vida, e aquele monte de morte ficou para trás e não me afeta mais. Isso não é coisa de hoje, é do tempo de Jesus. Ir para o templo, ver um aleijado aqui, um cego ali, um pobre aqui, a gente convive com tudo isso. E a gente vai se adormecendo. Só que como igreja, a gente não pode entrar nessa dormência. A missão não permite isso. E Jesus está mostrando que exatamente isso ele não fez e nós não devemos fazer, se quisermos ser relevantes. O que nós temos aqui? Um homem aleijado, uma mão mirrada. Os aleijados e os estrupiados assim, faltando alguma coisa no corpo, no tempo de Jesus, não poderia sentar aqui na frente da sinagoga. Lembra que a sinagoga tem um formato arquitetônico diferente. Ela era mais arredondada e tinha colunas. Das colunas para cá tinha mais luz, aqui na frente mais luz ainda. Atrás das colunas é um pouquinho mais escuro. É natural isso. E esse pessoal aleijado ficava lá para trás, não vinha para frente. Eles não se sentiam bem ali, porque a maneira como a religião olhava para eles. E assim estava aquele homem com a mão mirrada lá. Mesmo assim ele entrou na sinagoga, ele queria ouvir a palavra de Deus, ele queria orar, queria buscar Deus, ele estava lá. E Jesus aproveitou a oportunidade para fazer esse ensino da relevância. O homem que era invisível, escondido, e Jesus faz algo na vida dele. Diz o texto que os religiosos estavam ali, olhava para o homem e olhava para Jesus. Só quero ver se ele vai curar no sábado. Essa é a atitude da igreja não relevante. Está preocupado mais com o protocolo, a estrutura, do que com gente.
E quando nós, como igreja, agimos assim, a gente age como esses religiosos. Estão preocupados mais com detalhes do que com pessoas e as suas dores, seus dramas, seus aleijões. E isso é terrível. Há muita gente hoje que está excluído da igreja de um modo geral por conta desse tipo de atitude. Essa dificuldade de lidar com os problemas das pessoas. E quando a gente, como igreja, não lida bem com os estrupiados da vida e com os nossos próprios problemas familiares e tudo mais, a gente está comunicando uma coisa. Às vezes a gente crê numa coisa, mas comunica outra coisa. A gente está comunicando que Jesus só morreu na cruz por gente perfeita. Gente que tira 10 no Enem, né? Faz 1000 no Enem, 10 na prova, gente que é tudo certinho. Então Jesus morreu para gente boa, gente ruim não. Nós não acreditamos nisso, mas as nossas atitudes transmitem isso para as pessoas, porque é o que elas sentem e por isso que elas se afastam. Se afastam. Porque a gente não quer falar isso, mas a gente fala com a postura. Isso é muito complicado, especialmente quando você cobra de você mesmo tirar 10. Você cobra de você mesmo muitas coisas e você não dá conta. E quando você cobra de você mesmo e não dá conta, você vive o tempo todo como alguém que sente culpa. Culpado 24 horas. Porque a sua espiritualidade, a sua prática de devoção é o tempo todo pedindo desculpa para Deus, pedindo perdão para Deus, pedindo misericórdia para Deus. Porque você não tira 10. E passa um dia, passa uma semana, você está só pedindo misericórdia para Deus, porque você se vê como alguém que não vale nada, que nunca acerta. Pior que, quando isso é continuado, você assume uma identidade. Você começa a acreditar que você é um cidadão de segunda categoria no reino de Deus. E aí é muito complicado, porque você nunca se sente capaz de atender um apelo para servir a Deus, o reino de Deus. Como é que eu vou falar de Jesus para alguém se eu estou pior do que alguém? Como é que eu vou trabalhar na igreja? Como é que eu vou cantar aqui se eu estou pior? E aí eu fico sempre nesse pensamento. Eu acredito numa doutrina linda e maravilhosa, mas eu vivo de uma maneira legalista. É mais ou menos assim. Para ser salvo, eu vou no Monte do Calvário. Lá no Monte Calvário, eu encontro Jesus. Recebo a salvação. Mas aí quando eu vou viver a vida cristã, eu tenho que subir lá no Monte Sinai. E tem que ter as 2 tábuas da lei. E como eu não consigo obedecer os 10 mandamentos, eu vivo numa luta. E como é que você vai ser parte de uma comunidade relevante para o mundo dolorido e machucado? Se você tem uma identidade assim. Jesus está corrigindo isso aqui. Jesus está dizendo totalmente ao contrário. E ele estava ali para revelar o reino de Deus, e revelar a graça, o amor, o perdão, e pessoas são importantes. Mais do que isso, os nossos aleijões são importantes. Porque esses aleijões, ou essa mão mirrada do homem, aponta também aleijões físicos, isso está nas Escrituras de um modo geral. Aleijões físicos aponta para aleijões emocionais, espirituais, relacionais, os dramas da vida. Aquelas áreas da nossa vida em que nós somos gente mirrada, seca, não desenvolvida. Partes da nossa vida, áreas da nossa vida em que não há mobilidade. E é assim como aquele homem que estava escondido e estava envergonhado, escondendo, a gente também esconde os nossos defeitos, esconde os nossos dramas. A gente tem vergonha, tem medo que as pessoas saibam dos nossos podres, né? Das nossas fraquezas, né?
e a gente não se torna vulnerável. E a única maneira da igreja ser relevante na sociedade é uma igreja vulnerável, uma igreja que é o que ela é. Uma casa, uma comunidade de pessoas que sabem que são pecadoras, mas tem um perfeito Salvador, o justo, santo. E que nele nós temos a justificação. E aí tem uma doutrina muito bonita, que você pode pesquisar, chamada imputação. Imputação. O que é isso? Paulo vai descrever isso com bastante clareza nas suas cartas, lá em Romanos. Tal. Imputação é muito bonito isso, e dá-nos esperança. Por quê? Cristo é a nossa santificação. Cristo é a nossa salvação. Cristo é a nossa glorificação. Cristo, Ele é tudo isso. E o que Ele é imputado a mim quando eu creio e respondo à graça dEle. E sigo a Jesus. Eu quero Cristo. Eu trago a minha vida para Ele. Mais ou menos assim. Jesus tem a sua camisa, a sua roupa, personalizada. Sabe aquelas camisas que tem o nome, a sigla do nome da pessoa? Então, Jesus tem uma camisa, uma roupa, e está aqui, JC, Jesus Cristo. É a camisa personalizada. É dele. Tem um cheirinho dele. E quando eu creio em Jesus, Ele tira aquela camisa e Ele coloca em mim. E quando Deus olha para mim, Ele me olha através da perfeita obra de Jesus, da camisa de Jesus. Ele vê Jesus. Então, quando Deus olha para mim em Cristo, Ele já me vê produto final acabado. Santificado, purificado, glorificado. Tudo em Cristo, o olhar de Deus. O mais importante no crescimento espiritual é você se enxergar como Deus enxerga. Porque você não é o que você pensa que você é. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é em Cristo. Então eu tenho que aprender quem eu sou em Cristo, a minha identidade. Uma igreja relevante é uma igreja formada por pessoas que sabem que são pecadores, mas que têm uma nova identidade em Cristo. E por isso pode levar esperança para as pessoas. O trabalho nosso não é viver uma religiosidade, mas uma espiritualidade contagiante. Mas em termos práticos, como é que Jesus curou esse homem? Qual foi o caminho da cura, do aleijão dele? E aqui já vem, o texto está apontando para um desafio para a minha vida e para a sua. Porque todos nós temos as nossas dificuldades. E Jesus nos ama e põe a roupa dele na gente, imputado. A imputação é isso. Mas eu tenho que lidar. Enquanto eu não sou glorificado e não deixo esse mundo, eu tenho que lidar com esses trem tudo. Que é o trabalho da santificação, de ser parecido com Jesus. A gente precisa ser parecido com Ele, caminhar nessa direção. A imitação de Cristo, no caráter dele. E o texto é bem claro aqui, né? Jesus pede para este homem 2 movimentos. E isso é muito prático para mim e para você. O primeiro movimento, versículo 3, Jesus disse, levante-se e venha para o meio. Lembra da sinagoga? A sinagoga mais arredondada, com as pilastras. E Jesus falou, vem para o meio. Sai de trás daquela coluna, do lugar mais escurinho, e vem, porque vir para o meio é vir para o centro e para a luz. O caminho da cura que Jesus tem para mim e para você é quando nós aceitamos o desafio da vulnerabilidade, de não ter medo de expor o que tem que ser exposto.
Esse é o primeiro passo. Dar essa caminhada, buscar ajuda. E a gente sabe que às vezes a gente está tão dolorido, machucado, que a gente não quer fazer isso. Então tem um problema de DR lá na sua casa, marido, mulher, tal, tal. Aí um fala assim, você precisa buscar terapia, hein? Você está achando que eu sou louco? Vai você! Você que precisa de psiquiatra. Está escondido atrás, está com medo. E quanto mais alto fala, mais está precisando do terapeuta. Mais precisa do terapeuta. Quanto mais fala não, sim. E a gente fica com medo. Mas não tem como Jesus curar se você não ser vulnerável e vir para o meio. Uma igreja relevante, ela não tem medo de convidar as pessoas a se aproximarem de Deus. A gente se aproxima delas para elas se aproximarem de Deus. E convidá-las. Porque as pessoas têm medo. Eu sou muito pecador para entrar naquela igreja. Talvez você encontrou gente assim, né? Porque lá, aquela igreja é só de gente perfeita. Né? Eu não... Alguns falam, não tem roupa para ir na igreja. Eles falam de tudo. A dificuldade é enorme. E não é fácil enfrentar nossas lutas, nossas dores. Vem para o meio. Expor, não esconder, se apresentar, dar um passo. O homem foi. Você pode imaginar a cena? Todo sábado ele estava ali e não passava dali. Mas naquele sábado ele foi convidado a vir um pouquinho mais para frente, por Jesus. Esse é o caminho da relevância. O caminho da cura. E a segunda coisa está no versículo 5, que Jesus pediu. O verso 5 está escrito. Eu fico impressionado quando eu leio o verso 5, o sentimento de Jesus, né? A Bíblia não esconde. O que está escrito aqui? Irado, Jesus. Você já imaginou Jesus irado? Nervoso, bravo, irado. É só pensar você quando você está brava, quando você está bravo. É Jesus irado. É do mesmo jeito. Irado, olhou para os que estavam à sua volta, e diz o texto, e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, profundamente entristecido. Você pode imaginar Jesus irado, profundamente entristecido. E a questão de Jesus é o coração duro. Porque Jesus se preocupa com gente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. É dele que procede tudo. E ele então disse para o homem, estenda a mão. Esse é o segundo movimento da relevância e da cura. Estenda a mão. Mostre o seu aleijão. Talvez ele estava com aquela roupa dele coberta. Não querendo ninguém ver o aleijão dele. E normalmente a gente faz isso, a gente cobre, né, os nossos defeitos. É óbvio, né? Esse cara sou eu. É você. Mostre. Enfrenta a vergonha. Enfrenta a dor. Estenda a mão. E diz a Bíblia que ele foi curado. Foi curado. Então, uma igreja relevante para uma sociedade indiferente é uma igreja que se preocupa com gente e se preocupa com as dores das pessoas. E uma igreja que em Cristo oferece caminho de cura para as pessoas. Mas baseado no Evangelho de Cristo e não num
dogma religioso endurecido, mas da graça de Cristo. O Cristo que não tem medo de olhar para os nossos aleijões e que pode transformar os nossos aleijões. A pergunta é óbvia. Qual que é o seu aleijão hoje? O meu? Quais são os seus traumas? Suas histórias? Quantos medicamentos para dar conta da vida e do dia a dia? Como? Toda história de vida tem um histórico por trás. E esse histórico traz muitas vezes aleijões, machucaduras, dores. E aí? Como é que a gente faz? Então, uma igreja relevante, ela não pode ter medo das dores e dos problemas das pessoas, tem que acolhê-los, trazê-los para dentro de casa, para a família da fé, da comunidade que acolhe, e tem paciência de caminhar junto, como Jesus teve paciência de caminhar com esse povo, com esses discípulos. E quando a gente tem essa identidade clara que nós somos em Cristo, e a gente não fica tampando os nossos aleijões, a gente tem mais paciência com os defeitos dos outros. Quando a gente não tem isso, e a gente assume uma religiosidade, então a gente entra naquele ditado, o macaco senta no rabo e fala do rabo do outro macaco. Isso é religiosidade. Mas quando a gente vai pelo caminho da graça, pelo caminho do evangelho da graça de Cristo, a gente não julga, a gente acolhe. A modernidade, em relação ao pecado, ela expõe. A pós-modernidade, põe, dispõe. Mas Jesus faz um convite. Vem a mim e vamos caminhar junto. Esse é o caminho da igreja relevante. Não importa o pecado, vamos caminhar. Vamos caminhar. Junto. Essa é a igreja relevante para esse mundão que está aí, tão machucado. O desafio nessa noite é que nós que estamos aqui não podemos ter medo dos nossos aleijões. E vamos para o caminho da cura. E sendo curado, a gente aponta o caminho da cura para os outros também. Como diz o cego, capítulo 9 de João. Eu só sei uma coisa. Eu era cego e agora vejo. E o homem que fez isso se chama Jesus. Eu sou o testemunho mais curto da Bíblia. Eu era cego e agora vejo. E quem fez isso? Jesus. É isso que a gente vai falar. Essa é a igreja relevante da graça de Cristo. Vamos voltar à poetisa Ellen. As pessoas, após o programa, onde havia sido lido a sua poesia, pediram cópias da mesma. Todo mundo no país inteiro queria a cópia daquela poesia, que foi lida lá no programa. E desde aquele dia, daquele programa, eles já compraram, até o livro ser editado, do John Maxwell, já tinha sido comprado mais de 7 milhões de cópias dos livros e dos escritos dela. Claro, mudou a vida dela financeira, totalmente, né? A Ellen, ela morreu em 1981, aos 81 anos, naturalmente. Mas um dos poemas que publicou, um pouco antes da sua morte, descreve uma descoberta que ela teve quando ela estava enfrentando momentos terríveis com a doença degenerativa dela. Muitas dores. O poema chama-se The Bend in the Road, ou A Curva na Estrada. A Curva na Estrada. E ele termina assim, eu quero ler para vocês o final. As 3 estrofes finais.
queria que você prestasse atenção. E juntos estamos diante dos cruzamentos da vida. E vemos o que pensamos ser o fim. Mas Deus tem uma visão muito maior. E Ele nos diz que é somente uma curva. Pois a estrada continua. E é mais plana. E a pausa na música é um descanso. E a parte que não é cantada, está inacabada, é a mais doce, a mais rica e a melhor. E ela encerra. Por isso, descanse, relaxe, fique mais forte, solte-se e deixe que Deus compartilhe seu fardo. Sua obra não está concluída, nem acabou. Você apenas chegou a uma curva na estrada. Este domingo à noite é uma curva na estrada. Esse tempo da sua vida é uma curva na estrada. A história não acabou. O que Deus está fazendo na sua vida não acabou. E essa é a mensagem mais relevante que uma igreja pode dar para as pessoas que acham que acabou tudo, que a vida dela não tem mais jeito. E a gente tem que levar uma notícia, olha, é apenas uma curva, não acabou. Você não quer se aproximar da nossa comunidade para a gente caminhar junto e um ajudar o outro? E a gente convida as pessoas e nos tornamos igreja relevante a partir dessa aproximação. Há muita gente aleijada aqui em Campo Mourão. E você pode ser curado e mostrar o caminho da cura. Isso é graça. Isso é graça. Eu queria que a gente pudesse encerrar esse momento, pastor. Talvez você conduzir a gente num momento de oração, de entrega. Quem sabe Deus quer curar algumas pessoas aqui hoje. A gente não sabe. Mas se a gente não der a oportunidade, vamos ficar de pé, por favor. Momento de entrega, né?